Hoje nós vamos então pensar, explanar, refletir, ministrar em cima da bem-aventurança do versículo 6. Nós já conversamos sobre os humildes de espírito, sobre os que choram e também sobre os mansos. E hoje nós vamos falar daqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então nós temos estudado aí o Sermão da Montanha ao longo dessas semanas, desse início de ano. É um tempo aí meditando nessas palavras de Jesus, essa cultura do reino de Deus. Existe uma cultura no mundo, irmãos, existem várias culturas no nosso mundo, mas existe a cultura do reino, que nós somos chamados para viver a cultura do reino. Quem esteve pela manhã aqui, nós tivemos uma aula abordando algumas questões de cunho político, de como um cristão se relaciona com a política, e quem prestou bem atenção na aula do início ao fim, percebeu que nós temos um reino, o reino de Cristo, mas isso também não anula o nosso compromisso de cidadão, de ser alguém na sociedade, que vota, que manifesta opinião, que tem os seus direitos, mas acima disso, nós temos o reino de Deus, o compromisso com a palavra de Deus, e o Sermão do Monte, irmãos, ele vai de encontro com isso. Ele é esse modelo que trabalha o nosso coração para nos reposicionar dentro desse reino, para que a gente faça a diferença, para que a gente não seja igual a todo mundo, mas que a gente mostre Cristo através da nossa vida, do nosso testemunho. Então, por isso que nós vamos estudar aí ao longo dessas semanas o Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Então diz assim, então, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu vou ler novamente, irmãos, mas na versão NTLH, acho que é isso a versão aqui, que ela traz um pouco mais de clareza, para que a gente não corra o risco de interpretar mal, por conta da tradução aqui. Nessa outra versão diz assim, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Muda um pouquinho, Por isso que eu trouxe para ler, porque quando a gente pensa sede de justiça, parece que está falando assim, eu quero justiça, com alguma situação da vida. Agora, quando a gente lê nessa versão, traz a ideia que Jesus quis trazer no original. Então, eu vou ler novamente para a gente guardar. Felizes são as pessoas que têm fome e sede do quê? De fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Então é isso que significa, irmãos, sede e fome de justiça. É sede e fome do quê? De fazer a vontade de Deus. É esse o conceito que Jesus está tratando aqui. Então é isso que nós vamos meditar e pensar nessa noite. Vamos orar mais uma vez, pedir a direção do Espírito, para que Ele nos conduza na reflexão, na exposição desse versículo, e que Deus possa falar de forma profunda aos nossos corações. Oremos, queridos. Senhor, mais uma vez nós nos achegamos a Ti em oração, ó Deus, com a expectativa de que o Senhor escuta as nossas orações e leve em consideração aquilo que a gente pede. E o nosso pedido, ó Deus, nessa noite é para que a mesma intensidade, a mesma forma que esse sermão falou lá ao coração dos discípulos e aquela multidão que ouvia, possa falar ao nosso coração, porque são palavras do Senhor, palavras de Jesus. E eu oro, ó Deus, para que essas palavras não voltem vazias. Nós oramos, ó Deus, para que enquanto a palavra é pregada e ministrada, as transformações possam estar acontecendo, porque não tem a ver com o pregador, tem a ver com o Espírito que trabalha em nós. E eu oro, eu peço para que o Senhor opere maravilhas nessa noite, por meio da palavra, que a reflexão nos leve ao entendimento, ó Deus, nos leve, ó Deus, aquilo que Paulo nos ensina em Romanos 12, versículo 2, a mudança de mente, ó Deus, pela ação poderosa do Teu Espírito. O Senhor é o Deus que pode transformar as nossas vidas, e uma das formas é a Escritura, é a Bíblia, que continua, e certamente continuará, sendo voz do Senhor para cada um de nós. Assim nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. 1997, 98, irmãos, era a época dos filmes bons, Pode pensar aí. Fábio, que gosta de cinema também, Fábio?
97, 98, 2000, 2001, muito filme bom saiu ali. E alguns filmes, irmãos, algumas críticas, né, através do filme, do cinema, algumas reflexões, né. E eu me lembro de um filme, né, eu assisti lá quando era pequeno, até fiquei meio com medo quando assisti esse filme quando era pequeno, mas depois assisti adolescente, adulto, vira e mexe eu assisto de novo. Eu sou daqueles que gosta de ficar assistindo um filme de novo. Eu não tenho problema de assistir várias vezes o mesmo filme. Às vezes eu estou lá assistindo, a Jaque fala assim, mas de novo você está assistindo esse filme? De novo. E tem as mesmas emoções da primeira vez. Isso sou eu, irmãos, cada pessoa é de um jeito. Mas que filme é esse? O Advogado do Diabo. O Elcio deu uma virada assim, esse é bom. Imagino que foi essa virada do rosto. Quem já assistiu esse filme? Vou levantar a mão, só para me ter uma noção. Quem já assistiu O Advogado do Diabo? Beleza. Obviamente que eu vou dar spoiler, porque é um filme de 97, irmão. Isso aí, então, eu vou dar spoiler. Mas a ideia lá do filme lá é que tem o diabo mesmo, né? Que é o chefão lá do escritório de direito em Nova York, em Manhattan. E tem lá o advogado, né? Que é o Keanu Reeves lá, que é um advogado do interior lá da Flórida, de uma cidade pequena, que é um bom advogado, por sinal, que começa a ganhar algumas causas, que é filho de crente, a mãe é na igreja evangélica, servia a Deus. Provavelmente no enredo do filme, o Kevin, né? Que é o personagem do Keanu Reeves, também foi criado na igreja, nesse ambiente simples da igreja, né, de buscar a presença de Deus, de buscar alegria nas coisas de Deus, mas ele se forma, ele se torna um grande advogado, um bom advogado, na cidade pequena, no estado da Flórida. E aí ele começa a crescer, começa a desenvolver, há essa proposta de trabalho agora em Nova York, lá em cima, em outro patamar, no sentido do trabalho dele ali. E ele vai para esse trabalho em Nova York, e lá ele encontra então, né, o John, como que é o nome dele? John Milton, que é o Al Pacino, o ator, que fez uma bela interpretação, por sinal, que ele é o diabo, mas não é o diabo chifrudo que fica lá, é um chefe, é um patrão, é um advogado, é um homem assim poderoso. E ele então faz a proposta do Keanu Reeves para que ele pudesse trabalhar ali nesse escritório, saísse daquele nível que ele estava e fosse para um nível maior. Por que eu estou começando essa mensagem falando um pouquinho desse filme? Porque esse filme, irmãos, ele revela um pouco do desejo do coração do americano. Há um slogan, há um pensamento americano que diz American Dream. O que é o sonho americano? O que é o sonho americano? É aquela pessoa que saiu lá de baixo e ele começa a crescer, galgar outros andares da vida e chega num patamar diferente, bem sucedido, tem tudo, né? Venceu. É aquela pessoa que fala assim, ele venceu, ele conquistou o sonho americano. E muitos americanos são movidos a isso, a essa busca frenética, a viver o American Dream, o sonho americano. Eu acredito, Elcio, que existe também o sonho brasileiro, existe também o desejo de felicidade no Brasil, de você, talvez, que cresceu num ambiente precário, passou algumas necessidades, assim, eu vou vencer, então eu vou vencer nos estudos, no trabalho, eu vou conquistar, eu vou comprar a minha felicidade, o meu conforto, eu vou patrocinar a minha vitória. Enquanto eu não chegar lá, eu não paro. Tem problema isso, pastor? Não. O problema é quando esse estilo de vida nós estamos pautando a nossa alegria. Aí tem um grande problema. Quando a gente tem um sonho americano, ou talvez o sonho brasileiro, o nosso foco principal de satisfação, de alegria e de felicidade. São aquelas pessoas que vivem insatisfeitas, que pensam, senhor irmão, por que você está assim? Não, porque eu estou aqui na luta, que eu vou chegar lá, e quando eu chegar lá eu vou estar bem, eu vou estar feliz. Por que você está assim, irmão? Porque eu não consegui comprar aquele automóvel, porque eu ainda não consegui aquele cargo na empresa, porque eu ainda não consegui a minha independência financeira, né? Tem aquele negócio do primeiro milhão, eu ainda não cheguei no meu primeiro milhão, eu não alcancei a estabilidade que eu preciso, então por isso eu estou insatisfeito. Mas Jesus aqui nas bem-aventuranças significa alegria, felicidade. Feliz é aqueles que são humildes de espírito, feliz é aqueles que choram, felizes são os mansos, e feliz é aqueles que têm sede e fome de fazer o quê? O sonho americano. Não, a vontade de Deus.
Isso é felicidade, irmãos. Isso explica, irmãos, um pouco da nossa insatisfação. Eu não sei quantos de vocês, ou de nós, me incluindo, já idealizou uma situação e você mentalizou, né? Começa aqui, mentaliza, vai trabalhando em cima daquilo e conquista. Seja uma viagem, seja um lugar para morar, seja um relacionamento conjugal. E aí quando você está lá, você não conta para ninguém, mas dentro de você, você pensa assim, nossa, mas é só isso? É isso aqui? Você não conta porque se você fala, você está desmerecendo talvez quem trabalhou com você para que aquilo fosse conquistado. Mas às vezes bate um sentimento, Fábio, de insatisfação. Você lutou, batalhou, quantos daqui, irmãos? Eu estou olhando aqui, nós temos uma média na igreja de idade, aqui dos 30 aos 50 anos, é a grande maioria, né, está dentro dessa média aí, 50 e poucos anos. Se você já está dos 40 e pouco aos 50 e poucos, provavelmente você já tem a sua casa, seja ela alugada, né? Você mora de aluguel, mas está bem, está pagando certinho, está tranquilo, ou você já tem um apartamento que é seu, está pagando a parcela, ou você tem já a sua casa quitada, provavelmente você tem um automóvel, talvez uma formação acadêmica, talvez já está casado, tem até filhos, alguns já é até avó, vô e vó. Aí eu pergunto para você, em algum momento na sua história, depois de conquistar tudo isso, você não vai contar para ninguém, não conta para o marido não, porque fica preocupado, nem para a esposa. Você já se enxergou vazio, sem sentido, sem propósito? Ô pastor, graças a Deus, Deus me livrou disso. Amém, irmão, sabe por quê? Porque talvez você está envolvido na vontade de Deus. Se você é alguém que conseguiu responder essa pergunta dizendo assim, pastor, não. Talvez você é alguém que está envolvido na vontade de Deus. Mas se você respondeu para você mesmo com honestidade, eu cheguei nessa altura da minha vida e em alguns momentos, pastor, eu tenho esse vazio. Talvez, irmãos, sabe o que está faltando? Sede e fome de fazer a vontade de Deus. E o mundo é tão ilusório, irmãos, que às vezes eu fico pensando assim, a pessoa tem a oportunidade de fazer a vontade de Deus, mas ela fala assim, ô Mateus, não, primeiro eu tenho que acertar minhas coisas da minha vida. Aí eu olho para essa situação, irmãos, eu como pastor leitor da Bíblia, André, eu fico pensando, a pessoa não entendeu. Porque as coisas da vida, Andressa, está atrelada diretamente quando você está fazendo a vontade de Deus. E quando eu digo fazer a vontade de Deus, eu não estou dizendo ter um cargo na igreja, irmão. Tem gente que acha que é isso, que é cargo na igreja. É uma vida com significado, é uma vida que você acorda se entendendo cristão, se posicionando como cristão, testemunhando como cristão, labutando a vida como cristão em todo o tempo. Alguém que já acorda assim, vibrante, com o propósito de Cristo dentro de si. É disso que eu estou dizendo. E servir em alguma coisa na igreja é consequência desse estilo de vida. Então, queridos, Deus, Ele deseja a nossa felicidade. Deus, está interessado na nossa alegria. Deus não é um Deus assim rancoroso, irmãos, que Ele fala assim, não, eu converto as pessoas para ser triste. Eu tiro lá aquele fulano de tal que era da festa, ele tomava uma gelada, ele se alegrava, ele contava piada, ele era aquela pessoa que animava a festa. Agora Deus converteu ele ficou triste. Não faz mais nada, não sorri. Não, é assim. Eu lembro meu pai ia tirar foto, Andressa. Pai, vamos tirar uma foto. Ficar fechado assim, ó. Dá um sorriso, pai. Não, eu sou fechado. Se quiser tirar foto, é foto fechada. E eu me lembro, uma vez meu pastor brincando com essas coisas de foto, falou assim, ó, vocês que estão no seminário, quando vim tirar foto de vocês, assim, em piscina, vocês nem tiram. E quando pegar a foto, fica triste. Quando tirar foto de vocês na igreja, fica aquela cara que está com fome. Porque, ai de vocês se alguém vê uma foto de um seminarista alegre, numa piscina, num passeio. E tem uns pastores que até hoje é assim.
tirar foto orando, né? Aquelas fotos assim, as fotos com cara triste, porque parece que Jesus está interessado numa vida triste, que ser de Jesus é triste. Não, irmãos, bem-aventurança é feliz aqueles que são assim. E a felicidade do texto, irmãos, não é uma felicidade que a gente conquista com um diploma, ou com a conta bancária, ou com um bom casamento. Essa felicidade que Jesus usa, que utiliza aqui nas bem-aventuranças, é uma felicidade que vem de Deus. Só Ele pode produzir. A palavra traz esse significado. Não é uma felicidade de produção humana. É uma felicidade que vem do coração de Deus. Dito isso, irmãos, faz entender porque irmãos passam por lutas, sofrem, enfrentam desafios e são alegres. Porque tem o Espírito Santo, a bem-aventurança habitando dentro de si. Mas talvez você está em busca do sonho americano, do sonho brasileiro, atrás da sua felicidade. E o que essa bem-aventurança nos ensina, irmãos, de forma prática? Pelo menos 3 coisas. A primeira delas, irmãos, que fome e sede tem que ser desejo, traduzido por desejo por Deus. Você sabia que tem muita gente, Filipe, com I, dentro das igrejas, que não tem desejo por Deus. Existe muita gente dentro das igrejas que gosta do culto, mas não de Deus, que é cultuado. Tem muita gente das igrejas que gosta da doutrina da igreja, mas não do Deus da doutrina. Tem muita gente de igreja, Arnaldo, que gosta do cargo da igreja, mas não de Deus. Tem muita gente nas igrejas que gosta da vocação, e aí eu entro no campo pastoral. Há pastores que gostam da vocação pastoral, mas não do Deus que os comissiona. Irmãos, isso faz muita diferença na caminhada. Há irmãos do louvor aqui que gostam da música, mas não do Deus que é adorado. Há outras pessoas que gostam, irmãos, até de Deus, mas de uma parte específica do corpo dele. Sabe qual que é, Vinícius? Das mãos. Não do coração. Das mãos que estende, das mãos que abençoa. No momento que ele abençoou, beleza, Deus abençoe. Vai na paz, que agora eu vou tocar minha vida. E às vezes, irmãos, uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida que talvez tem tudo à sua volta, correndo tudo bem, mas o coração está seco, é porque não há deleite, desejo por Deus. Há pessoas que faz de Deus um meio para alcançar os seus objetivos. Deus não é o fim, Deus não é o resultado da minha busca, Deus não é o centro da minha busca. Deus é o meio pelo qual eu alcanço os meus objetivos. E de que forma Deus se submete a isso, pastor? Não, mas Ele usa o nome de Deus, Ele usa a religiosidade, Ele usa a estrutura para alcançar os seus objetivos. E aí nós cantamos umas músicas aqui, uma específica, fala assim que Deus olha lá dentro do coração, e Ele vê o pecado. E não é o pecado do sujeito que vai ali no bar e toma uma gelada, mas é o pecado daquele que usa a fé, usa Deus, usa a religiosidade para produzir coisas em si mesmo. Que ele está pouco se lixando com Deus e com as coisas que Deus ama. O importante sou eu. E aí, queridos, ter sede, fome de fazer a vontade de Deus, você percebe que Jesus não está falando assim, ó, quem já faz a vontade, é quem tem vontade de fazer. Ele não está dizendo assim, bem-aventurado é quem faz a minha vontade. Não, ele está dizendo, bem-aventurado é aquele que deseja fazer a minha vontade. Olha o nível que Jesus está tratando, ou seja, ele não está nem assim apertando o cinto, ele não está dizendo, felizes são aqueles que fazem as minhas coisas, que me amam, que me buscam. Não, felizes são aqueles que almejam, que desejam, que olham para si e falam assim, eu sou um pecador miserável, como diz no versículo ali, dos humildes de espírito, que conseguem enxergar o seu pecado e o distanciamento entre ele e Deus. Ele lamenta, ele chora por isso. Aí dentro desse lamento de olhar para si mesmo e ver que é um pecador miserável, ele fala assim, poxa Senhor, eu queria tanto fazer a tua vontade,
Eu queria tanto ser diferente. Eu queria tanto habitar na tua presença todos os dias, como diz o salmista. Mas o meu pecado me impede, as minhas vontades me impedem. Sabe o que Jesus está dizendo? Que feliz é aquele que tem esse tipo de sentimento. Que olha para as coisas de Deus, que olha para o relacionamento com Deus e consegue enxergar problema. São aqueles casais, por conviverem tão bem com seu cônjuge, que conseguem perceber quando a coisa não está boa, apenas numa palavra, ou até mesmo num silêncio. São esposas que só de olhar o jeito que o marido entra em casa, sabe que não está bem. São maridos que só de observar o olhar da esposa, sabe que alguma coisa aconteceu. Ter fome e sede de Deus, irmãos, é identificar que o relacionamento não está bom. É você chegar diante da presença de Deus e falar assim: poxa vida, Senhor, eu estou aquém. Poderia ser diferente. Jesus chama essa pessoa de bem-aventurado. Não é aquela, irmãos, que já está fazendo a vontade de Deus, mas aquela que olha para si e fala: poxa vida, eu desejo. E eu gosto da expressão que ele usa: fome e sede. Ele usa as duas coisas. Sabe para falar? Para dizer desespero. É alguém que olha para o seu cenário atual como cristão e vê que está ruim e fala assim: eu preciso melhorar. É alguém que todo dia põe a cabeça no travesseiro e fala assim: amanhã eu preciso ser melhor como homem e mulher de Deus. É alguém que vem na igreja, escuta uma pregação, ou um texto, ou um louvor, alguma coisa e fala assim: eu preciso fazer alguma coisa para o meu Deus. É alguém conformado com a própria vida. É alguém que entende que não pode viver sem a presença de Deus. É o Moisés lá, que diz: se o Senhor não for comigo, nós não iremos. Hoje, irmão, a turma vai fazendo um monte de coisa sem Deus. Ó, Senhor, se o Senhor quiser ir, tudo bem. Tá aí, tem espaço para o Senhor, o carro tá aí, tem vaga no acampamento, o Senhor que sabe. Mas eu vou. Aquele que tem sede e fome de justiça é assim: eu não dou um passo sem o meu Deus. Eu só estou de pé por causa da graça de Deus. É aquele que entra dentro de um templo como esse, irmãos, com temor e reverência. Não é porque nós estamos pisando na sarça que tira a sandália, que o lugar é santo lá com Deus e Moisés, mas entende que aqui é um ambiente que as pessoas buscam a Deus, e que há corações sinceros aqui, e a Bíblia diz que quando tem corações sinceros, ele se manifesta de forma intencional. E alguém, irmãos, que entende a importância disso aqui. Isso é ter fome e sede de Deus, de justiça, da vontade de Deus. É alguém, irmãos, que leva as coisas de Deus a sério. É alguém, irmãos, que não banaliza as coisas de Deus, que não troca as coisas de Deus por um prato de lentilha, que não troca o seu direito de primogênito por um prato de comida, por um lazer qualquer. Mas é alguém que entende a sua identidade no reino, a sua posição no reino, e sabe que por mais que ele busque nessa vida tantas coisas, a felicidade, a bem-aventurança só está naquele que deseja fazer a vontade de Deus. Isso não tem a ver com circunstâncias e lugares, irmãos. Lembremos de Daniel, adolescente, 17 anos, na Babilônia, provavelmente os seus pais mortos, escravo. Chega lá, irmãos, agora a dieta do rei é essa: não. Daniel capítulo 1, 8 lá, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Me mate então, porque eu tenho um compromisso com meu Deus. Não vai comer? Não vou comer. Faz o teste.
Daniel viveu todos os seus dias, provavelmente na Babilônia. Passou reis e ele continuou lá, num lugar, aos olhos humanos, de cativeiro, obscuro. E lá Deus abençoou Daniel. Porque lá no capítulo 6, Daniel já está velho, já está mais velho, diz assim que quando um decreto é assinado lá, que só pode orar por Deus tal, por fulano de tal, Daniel pega o decreto, olha para o decreto, e vai orar 3 vezes ao dia, virado para Jerusalém, como de costume. Resultado? Cova dos leões. Deus o livrou. Mas ele não foi na certeza que Deus ia o livrar. Ele foi numa certeza: eu quero agradar o meu Deus. O que importa é servir ao meu Deus. O que importa é fazer a vontade de Deus. Nossa querida irmã Grazi faleceu há 2 semanas, há 2 quarta-feiras atrás. Está ali o Nelson, que é testemunha disso. As decisões eram tomadas, Nelson, debaixo da vontade de Deus. Me lembro, irmãos, do casal me chamar e falar assim: pastor, a gente está com uma decisão para tomar, se vai para lá ou vai para cá. E a gente quer tomar uma decisão baseada na vontade de Deus. Não é o pastor que decide, mas a gente ora junto, irmãos. Vontade de Deus. Eu pergunto para mim e para você nessa noite: o nosso desejo é por quê? Sonho americano? Sonho brasileiro? Casamento bem sucedido? Uma vaga naquele departamento? Aposentadoria? Uma viagem para a praia? Sei lá o que é as coisas que hipnotizam o nosso coração. Por que estamos aqui, irmãos? Responda para você mesmo: por que você é cristão? Por que você vem para a igreja de domingo? Por que você tem Bíblia? Por que você se posiciona como cristão? Qual é o sentido disso? É sede e fome de fazer a vontade de Deus? Se for, irmãos, há uma felicidade para cada um de nós. Há uma bem-aventurança para cada um de nós. Desejo por Deus. Isso aqui, irmãos, não pensa que é algo místico não, que vai vir hoje na sua cabeça e já vai mudar. Não, isso é exercício. A gente começa a parar de olhar para as mãos de Deus e começar a olhar para o coração de Deus. É gente que começa a olhar para a sua própria vida e fala assim: eu sou grato a Deus, eu quero só a presença de Deus na minha vida. Como diz o Adelino Marçal, o cantor: se Deus fizer, Ele é Deus, e se não fizer, Ele continua sendo Deus. Nós vamos chegar perto disso, irmão. Desejo por Deus. E aí, para conseguir isso, Osmar, existe um exercício, que é a primeira lição: anular o nosso próprio eu. Porque muitas vezes o que impede a gente experimentar, Mateus, mais de Deus, não é o irmão, não é as limitações, sou eu, o nosso próprio ego. Essa palavra grega, ego, que significa eu. Enquanto eu estiver na frente de Deus, eu não consigo. E aí Deus é gentil, né, irmãos? Ele vai deixando a gente, ver até onde a gente aguenta. Quando eu entender que na relação entre Deus e eu não sou a pessoa mais importante, mas Deus é a pessoa mais importante. E aí vocês me desculpem, a turma que gosta do Dave Leonardo lá, que disse lá que nós somos o centro do coração de Deus. Nós não somos não, irmão. Não somos nada disso não. Nós não somos protagonistas da Bíblia. A humanidade não é o protagonista da Bíblia, é Deus. Quando a gente começar a entender isso aqui, irmãos, que na grande apresentação, na grande peça teatral do mundo de Deus, a gente é só aquele sujeito que está ali, ó, puxando a corda para a cortina descer e subir, que malemar vai aparecer, e que o astro principal é Jesus Cristo. Enquanto a gente não entender isso aqui, irmãos, eu não tenho fome nem sede de justiça de fazer a vontade de Deus. Enquanto eu não assassinar o meu eu não experimento de Cristo. O João Batista entendeu.
Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sigam ele. É necessário que eu diminua para que ele cresça. João Batista, ele começa com a pregação de preparar o caminho no deserto. Ele é assassinado. O ministério continua com Cristo. Jesus vai falar acerca de João Batista, que não teve nenhum profeta maior que ele. Quem traz o reconhecimento, irmãos, é Deus. Não somos nós, nem os humanos. Então, eu me escondo atrás da cruz de Cristo, para que Ele brilhe, para que Ele venha. Aí eu vou conseguir olhar para dentro de mim e ver o quanto eu sou humilde de espírito. E humildade de espírito é reconhecer o próprio pecado. E ao reconhecer, eu chorar por eles, eu lamentar porque eu não consigo ser diferente. E eu exercitar a mansidão. E aí, todos os dias, Fernando, da minha vida, eu desejar ardentemente a presença de Deus. Bem-aventurado aquele que tem sede e fome de justiça, porque serão fartos. Uma segunda aplicação, irmãos. Normalmente a primeira que é mais grande, maiorzinha. A segunda, a terceira é rapidinho. Uma segunda aplicação, para a gente não ficar só na experiência estática ou mística. Ô pastor, eu quero a presença de Deus, é isso que eu estou precisando. Aí a presença de Deus vem sobre você e você vai embora e nada muda. Aí você volta de novo, lá para onde acontece a presença. Para você não ficar esse crente emocionado, Jesus nos ensina, irmãos, também nesse versículo, que ao desejá-lo, a gente tem que procurar ser parecido com ele. Buscar ser parecido com Jesus. Jesus era alguém que tinha sede de Deus. Jesus era alguém que procurava agradar o próprio Pai. Jesus era alguém que dizia assim: eu vou fazer a vontade do meu Pai. E aí Jesus, ele começa a ensinar algumas coisas para os discípulos. Por exemplo, como lavar os pés. E ele ensina: ó, vocês têm que fazer isso também. Ele parte o pão e distribui o cálice. Você fala: façam isso também em memória de mim. Jesus nos ensina o modelo. Então, irmãos, ter sede, Arnaldo, e fome, não é simplesmente aquele sujeito que está assim: estou com fome, estou com sede, a comida está na geladeira, ele fica lá: estou com fome, estou com sede. A sede e a fome também nos movimentam em direção a alguma coisa. Eu não sei quantos aqui já teve a experiência de passar fome. Eu já tive. Não porque faltou coisa em casa, por causa de que eu aprontei. Viajei para a praia lá, como hippie, mochilinha nas costas, mochileiro, acabou o dinheiro, fiquei 3 dias na praia, só tinha dinheiro para um dia. Fiquei um dia inteiro, irmãos, desesperado. Aí assim, ó, eu entendi a cabeça do ladrão. Quando eu entrei no mercado. Porque quem queria roubar não era eu, era meu estômago. E aí, nessas coisas de maluco, sem conta dos malucos também. Aí eu acho que é Deus, tá, irmão? Você que não crê, Deus se mistura no meio dos malucos. Tô lá na Praia Grande, lá em Santos. Outros malucos também com fome, juntaram umas moedas, vamos comprar um pão puma e mortadela. Irmão, eu comi um pão, só uma fatia dobrada assim, irmão. Pensa no pão, irmão. Até hoje eu não esqueço o gosto daquele pão com mortadela, irmão. Nossa, irmão, eu valorizei aqueles malucos. E aquele pão puma com mortadela, que você sabe que a mortadela entre presunto e queijo é o mais barato, né? E se não for defumado, também é mais barato. E tem os pão puma também de segunda linha lá, é desse, irmão. Mas o desejo, a fome, me fez sair, procurar alguma coisa, encontrar pessoas. E aí viramos amigos, passamos outros dias com essa rapaziada lá. Daquele jeito que não vem ao caso, Deus já restaurou. Mas eu estou dando exemplo, irmão, porque quem tem fome e sede de alguma coisa, faz alguma coisa para suprir essa necessidade. Não fica: ninguém me dá pão com mortadela, eu estou com sede, com fome, o diácono não vem trazer água. Quem tem sede e fome, sai da zona de conforto. Olha para Jesus e aprende dele, que é humilde e manso de coração, que vai sobre o jugo de Jesus, andando com ele lado a lado. Aí você vai tropeçando, ele vai te levantando. Você vai tropeçando, ele vai te levantando, até você chegar naquele grande dia.
aprendendo com Ele. Porque você tem sede e fome. Então a sede e fome significa que você não fica parado, porque quem tem sede e fome faz alguma coisa. Você lembra, Mateus, quando eu não trazia essa garrafinha, que era tacinha, você tinha que vir umas 3 vezes aqui encher meu copo. Porque eu não dava conta de pregar sem a minha água. Cada sede. Então, irmãos, vai aprender de Jesus. Vai ler os evangelhos. Lê Bíblia, irmão. Nós somos uma geração que não lê Bíblia. A gente lê os devocional, mas não lê a Bíblia. Lê devocional, que é besta, tudo certo, mas não lê o texto bíblico. Você não responde, que eu não quero constranger, tá? Quantos aqui que já é crente mais de 10 anos? 10, é uma média boa. E nunca leu a Bíblia inteira. Ou seja, vou diminuir, nunca leu o Novo Testamento. Pensa, irmão, 10 anos que você já é crente, 10 anos que você tem a Bíblia. Eu não vou nem falar a Bíblia inteira, porque talvez chega lá em Levítico, lá, você dá uma desanimada, chega lá em Crônicas, lá começa a falar filho de quem, você desanima. Então eu vou ser aqui esse pastor mais tranquilinho, vou falar só do Novo Testamento, que é só história emocionante. 10 anos de igreja, com Bíblia na mão, com a Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do adolescente, Bíblia do garoto radical, Bíblia do fulano de tal, Bíblia de todo mundo. Mas nunca leu o Novo Testamento. Aí eu vou dizer para você, de que forma, irmão, que nós vamos aprender de Jesus? Ô pastor, mas eu leio a devocional. Devocional, irmão, ele é pontual. Sabe, é aquele versículo do seu dia, que você fala ali e tal. Mas a gente não precisa, mergulhar. Precisa ter a palavra, irmão. Precisa ser discípulo de Jesus. Como que é ser discípulo de Jesus e não ler o manual dele? Pergunta para um muçulmano, se você encontrar com um, conhecer ele, pergunta se ele conhece acerca da fé dele. Ele lê o Corão. E eu acho também que tem uns crentes que lêem o Corão e não a Bíblia, viu, Mateus? Que eles dizem assim, que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Isso aí está no Corão, não está na Bíblia. Bom, fica para outra conversa isso aí. Mas é só para a gente pensar se realmente eu sou um leitor da Bíblia. Eu aprendo de Jesus. Quem tem sede e fome, irmão, não fica confortável. Quem tem sede e fome não fica estacionado. Quem tem sede e fome se move em direção ao alimento. E aí o próprio Cristo ele vai dizer, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Ele diz para a mulher, beba de mim. Se você beber de mim, nunca mais terá sede, nunca mais vai precisar buscar o sonho americano, porque você bebeu da água da vida. Se você comer o pão da vida, experimentar de Jesus, nunca mais você vai ter fome. Pastor, você está dizendo tudo isso, eu quero, como? Creia em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, não apenas como seu Salvador, mas o Senhor da sua vida, aquele que te ama e quer pastorear o seu coração, quer gerenciar as suas emoções, aquele que assumiu o seu lugar na morte, na cruz, pagou uma conta sua por amor a você. O que eu faço, pastor? Eu olho para isso, me arrependo dos meus pecados, fico humilde de espírito, choro por eles e creio no Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu experimento do pão da vida, da água da vida, e jamais terei sede, jamais terei fome, porque em terceiro e último lugar, aquele que está nessa busca é saciado. Enquanto buscamos, seremos supridos. Enquanto estamos no propósito com Deus, seremos abastecidos. Enquanto estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as demais coisas vão sendo acrescentadas. Enquanto desejamos e fazemos e buscamos a vontade de Deus, o texto diz que quem tem sede serão fartos. E a palavra farto, irmão, é suprido, é completo, é abastecido, buscando a vontade de Deus. Quer um conselho de pastor e também de amigo, se você me considerar assim? Busque a Deus em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, irmão. Não pense que eu estou falando isso para você me ajudar aqui, não, irmão. Não é isso, não. A obra vai continuar, você me ajudando ou não. Porque também não é eu que amanhã eu saio daqui, a obra continua, irmão. Não é... Às vezes eu falo isso, as pessoas, o pastor está querendo gente para ajudar ele. Não estou querendo gente para me ajudar, não, irmão.
para você mesmo, é para você entender o propósito da sua vida, que é buscar o Senhor, o reino de Deus e a sua justiça. Não tem a ver comigo, não tem a ver que você me auxiliar, você não me ajuda, irmão, você está fazendo para Deus. Agora eu vou dar uma força para o pastor. Não, irmão, você não dá força para mim, não. Você faz para Deus, você faz para Jesus. E se você não fizer, irmão, Deus vai levantar outro. E se não levantar ninguém, a obra dele é feita por ele mesmo. Ele criou o mundo em 7 dias, pela palavra. Por que nós temos que buscar, Vinícius? Porque faz sentido para mim e para você. Só por isso, irmãos. Porque a nossa vida só encontra propósito, Kátia, quando a gente está servindo a Deus. Quando Deus nos separa para a boa obra dele. E aí eu finalizo, irmãos, lendo Efésios, capítulo 2, explicando aí nesse texto, por que Deus nos salva? Qual que é a intenção de Deus em nos salvar? Por que Ele faz isso? Efésios 2, a partir do versículo 1, e aqui eu fecho. Efésios 2, a partir do 1 diz assim: E Ele vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Versículo 4, irmãos: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar em lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aqui está o raio-x do salvo. Não fez nada, estava morto, Deus salvou. Para que Deus salvou? Para ter um ingressinho na hora da morte, ele acessar o céu? Não, te salvou para boas obras, que ele preparou de antemão para cada um de nós. O que eu preciso fazer? Só entra no bonde, irmão. Só entra no ritmo de Deus. Só segue Jesus, só ora, lê a Bíblia, se envolve com as coisas de Deus. E aí você vai viver não um sonho americano, mas o sonho do reino de Deus. O reino de Deus, que é justiça, é paz, amor e alegria. Vai tomar o seu coração. E aí, como diz Paulo em Romanos capítulo 12 novamente, aí sim você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando a gente está fazendo a vontade dele. Queridos, eu oro e desejo arduamente isso para você, porque eu confesso para os irmãos que eu não sei viver sem isso. E eu sou uma testemunha, irmãos, que faz sentido para a minha vida. Se o Espírito te despertar nessa noite, irmão, Deus pode fazer algo tão extraordinário através da sua vida. Talvez você se sente alguém que é nada, alguém vazio, alguém insignificante, alguém que ninguém vê, ninguém percebe, e talvez o mundo não vai te perceber mesmo. Mas Deus te olha e te enxerga nessa noite, irmãos. Deus quer escrever uma história linda em nossos corações. Deus tem boas obras preparadas para nós. Sai da fila do pão aí, irmão. Entra no bonde do reino de Deus. Sai do sonho americano, sai do seu sonho pessoal e vai para o sonho de Deus. Vai viver a história com Deus, vai viver uma aventura com Deus. Entra no ônibus e não fica perguntando: Ô Senhor, onde o Senhor está indo? Não sei. Vai com Ele, faz como Abraão, que saiu da sua terra e foi viver a história com Deus, uma história de amor com Deus. Deus nos chama para viver esse romance com Ele, irmãos, sem perguntar para onde a gente está indo, porque independente de onde nós formos, nós estamos com Ele, e Ele é o lugar, não é lá. É enquanto estamos vivendo com Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude, irmãos, a ser bem-aventurado, ter fome e sede de justiça, porque nós seremos fartos. Vamos orar, irmãos, em nome de Jesus. Faça a sua oração. Pensa um pouco aí também na sua vida.
Talvez eu falei algumas coisas aqui que no passado você já foi assim. Você teve uma memória nostálgica agora, você lembrou do passado. Ah, pastor, eu lembro quando eu era assim. Hoje, a coisa está brava, esfriei. Talvez você está me ouvindo e nunca viveu isso, pastor, que experiência, eu quero viver isso. Ah, irmão, se você orar e pedir a Deus, se você for humilde de coração o suficiente para reconhecer os seus pecados e desejar a presença de Deus ardentemente. Pode desligar a luz, Douglas, pode apagar. Nós vamos cantar um louvor aqui também. Pensa, irmão, está fazendo sentido a sua vida? Não precisa mais de Deus, da presença de Deus. Quero te convidar a ficar de pé, nesse espírito de oração mesmo. Nós vamos cantar um louvor aqui, irmãos, que fala da atração, que Deus nos atrai para Ele. Talvez você precise ser atraído. Se você não for atraído, você não vem. Talvez nessa noite, irmãos, Deus está te dando uma chance para você viver uma vida diferente. E eu vou dizer para você, irmão, Deus usa culto assim como esse para transformar a nossa história. Deus usa celebrações dessas para mudar a nossa vida. Talvez você é de igreja e não de Deus. Mas Deus está interessado na sua vida, meu irmão. Se você quiser vir aqui na frente orar comigo, nós vamos orar junto, cantar esse louvor.